Ora viva, bom dia, estimados colegas, prezados convidados e demais ouvintes. Quem vos fala é o Eliano Simão, sou analista de suporte da Tistec Angola, como já foi referido, e estou acompanhado pelo meu colega de painel, o Oliveira dos Santos. Portanto, nessa pequena apresentação, vamos compartilhar com todos vocês aqui presentes alguns aspectos sobre as infraestruturas de redes corporativas de pequeno e médio porte, baseados na solução Ubiquiti. Entretanto, nós temos uma agenda e na primeira parte da nossa discussão vamos falar sobre as redes de pequeno e médio porte ou redes SMB, the Small and Medium Sized Business, e daremos ênfase aos desafios que muitas delas enfrentam. E quando falamos em desafios, naturalmente temos que falar de soluções. Por isso é que o segundo tema da nossa discussão será exatamente a Ubiquiti. Ou seja, vamos definir quem é a Ubiquiti e, na sequência, iremos citar o portfólio de soluções que a Ubiquiti oferece. Dizer que aqui, nesse ponto, daremos um realce particular a uma solução chamada Unify Controller. E falando da Unify Controller, dizer que teremos, bem no final dessa apresentação, uma breve demonstração que permitirá a todos vocês, estimados colegas, prezados convidados e demais ouvintes, terem uma ideia básica de algumas das principais funcionalidades desta mesma solução. E esperamos assim que possam perceber os benefícios que as pequenas e médias empresas podem obter através dessa ferramenta e de outras soluções apresentadas pela Ubiquiti. Bom, sem mais demora, vamos avançar com o nosso webinar. Exatamente, falando sobre as soluções, não é? Em termos de soluções, dizer que a Ubiquiti se destaca pela sua versatilidade, ou seja, na sua linha de produtos nós encontramos uma variedade de soluções, como podem visualizar aqui nesta imagem que aparece na parte inferior do slide. Nós podemos ver ali roteadores, não é? Que é o Amplify. Podemos ver ali softwares de gerência de rede, que é o Unify, que está destacado pelo retângulo azul. Podemos ver ali também sistemas de monitoramento em videovigilância. Podemos ver também access points em dois domínios, indoor e outdoor, dependendo da estratégia e dos interesses da organização, é claro. Podemos ver também switches, não é? E entre muitas outras soluções. Para dizer que, apesar dos produtos que referi agora serem diferentes uns dos outros do ponto de vista funcional, é importante aqui referir que, do ponto de vista estratégico e de mercado, todos esses produtos possuem pelo menos três características em comum. Primeiro é que a tecnologia é moderna, eles possuem uma simplicidade tal na maneira de configuração e os preços, como já foi referido pelo meu colega de painel, são muito atrativos quando comparados com os seus concorrentes ou com os demais players. Bom, a imagem que vocês estão a ver agora aqui no slide a seguir, não é? É um kit Unify para pequenas empresas, não é? Aqui é possível visualizar parte, realmente existem mais equipamentos, como referi no slide anterior, mas aqui vocês veem parte do kit Unify, não é? Que é um conjunto de soluções que a Ubiquiti oferece, tanto para médias como para pequenas empresas. Portanto, vemos ali access points indoor e outdoor, conforme já havia referido, que são esses aqui, que estão na esquerda. Vemos também switches, vemos um roteador, enfim, várias soluções. Mas, contudo, o nosso foco será direcionado para o computador que aparece no centro dessa imagem. Portanto, esse computador está a processar uma solução chamada Unify Controller. Bom, o que seria então a solução Unify Controller? Bom, neste slide eu vou compartilhar com vocês um pouco da solução Enterprise da Ubiquiti, que é o Unify Controller. Portanto, vamos abordar alguns aspectos da funcionalidade dessa solução
e tentar perceber efetivamente os benefícios que as pequenas e médias empresas podem obter através delas. Portanto, se você é uma pequena empresa, se você é uma média empresa e está a ouvir esse webinar, então fique atento aos benefícios que esse software Unify Controller pode prover para a gestão da sua rede. Mas, antes de tudo, é importante aqui referir que a solução Unify é uma solução SDN. SDN quer dizer Software Defined Network. E o que seria então o SDN? Portanto, vou procurar explicar de forma simples. Dizer que, diferente dos equipamentos de rede tradicionais que a gente tem que fazer a configuração de cada um deles individualmente, a ideia de SDN é que a gente tenha na nossa infraestrutura de rede uma entidade, não é, que, por assim dizer, faça a gerência de todos os equipamentos que nós possuímos. Ou seja, SDN nos remete a um software de gerência que vai ter a visão geral da infraestrutura e que vai permitir que sejam feitas configurações de todos os equipamentos da nossa rede. Repara que vantagem, não é? Então, se você é um administrador de rede, está a ouvir essa webinar, essa talk, imagina as possibilidades que você tem, não é? De um lugar remoto poder ter uma visibilidade, por assim, a 360 graus da sua própria infraestrutura, não é? Então, podemos dizer que esta é uma solução mais ampla, no sentido que todo o hardware existente na rede pode ser monitorizado, como já referi, a partir desta entidade externa, que é então o software de gerência Unify Controller. Bom, no início da nossa apresentação, nós dissemos que a Ubiquiti tem a missão de democratizar a tecnologia Wi-Fi de nível corporativo e, por essa razão, o Unify Controller é um software gratuito. Ou seja, diferente de outras soluções concorrentes, quando você adquire esse produto, a Unify Controller, número 1, você não vai pagar pela licença, não é? Da Unify Controller. Você vai pagar apenas pelo hardware, ou seja, pelo equipamento físico, no caso o switch, o roteador e assim por diante. Um outro aspecto interessante é que você também não vai pagar pelo software da controladora, no caso para fazeres o download dele, e também não vais pagar por atualizações da firmware. Ou seja, todo o pacote e todo o software que a Ubiquiti desenvolve é gratuito. Veja que vantagem, não é? Portanto, nós pagamos apenas pelos equipamentos físicos, nomeadamente os hardwares, que já referi. E já agora quero aproveitar esse momento do webinar para dizer que no final dessa apresentação eu vou deixar no chat um link, não é, que vai permitir a quem desejar baixar a controladora, é gratuita, no site da Ubiquiti.